Muito boa tarde a todos, meu caro Manuel, senhores vice-presidentes das distritais dos dois partidos, senhores presidentes de Câmara, deputados. Eu vou tentar resumir, até porque muito do que queria dizer foi dito naqueles primeiros 5, 15 minutos do Manuel Castro Almeida, mas a primeira coisa que gostava de fazer era como, em primeiro lugar, dirigente partidário e depois secretário de Estado, agradecer a militância que, quer no CDS, que conheço melhor, quer no PSD, permitiu que o governo chegasse, dentro do possível, aos eleitores e aos portugueses nestes anos. Hoje vivemos tempos em que os resultados já nos permitem conversar com alguma serenidade com as pessoas e apresentar resultados, mas tempos houve em que os dirigentes e militantes do CDS e do PSD foram confrontados, muitas das vezes com prejuízo das suas vidas pessoais e profissionais, com os resultados que não eram tão positivos quanto aqueles que são agora. E acho que há um primeiro dever de agradecimento para com aqueles que, sem a proteção que os deputados e secretários de Estado normalmente têm, de a forma como foram sendo confrontados e dado a cara pelas políticas do governo, e esse é um agradecimento muito sentido e que eu espero que possa agora ter, de facto, alguma tradução do ponto de vista da campanha que teremos pela frente. Em segundo lugar, dizer que os dados que hoje nós temos de crescimento da economia são dados do INE, são dados do Banco de Portugal, são dados das organizações internacionais. Os dados que temos hoje do investimento, os dados que temos hoje da confiança dos consumidores, os dados que temos hoje do crescimento das exportações, da correção do nosso déficit, da nossa balança de pagamentos, são indicadores que dão conta da nossa trajetória de saída da recessão face a tempos de normalidade de onde os quais nunca deveríamos ter saído. É verdade que começa a ser um hábito Portugal ter intervenções externas, é a terceira intervenção externa em muito poucas décadas, e nós temos de perceber o que é que temos feito mal ao longo destas décadas para que isto se tenha tornado um hábito. Não é muito frequente países da União Europeia, países que estão na nossa área geográfica, andarem de 15 em 15 anos a ter intervenções. E o segundo é o da dívida. O desemprego é o maior problema que temos para enfrentar, é o maior desafio que temos para enfrentar. Ele está a descer consistentemente, mas lentamente, e necessitamos que ele continue a decrescer. Significa que as políticas que temos seguido têm permitido recuperar algum do emprego que foi perdido, mas a verdade... Carregaram onde? Não há nada para carregar, Carlos. Mas eu falo... Significa que as políticas que temos seguido têm permitido criar emprego. Agora já falo mais baixo para poderem... É sensível ao som. E o segundo é a dívida. E esse é um problema que eu gostava de vos alertar, porque tem sido sempre apresentado pela oposição, dizendo que é o fracasso das nossas políticas é que a nossa dívida continua a aumentar. O que é a dívida? A dívida é quando nós gastamos mais do que podemos e temos que ir pedir emprestado. Ora, enquanto nós tivermos déficit, nós teremos constantemente mais dívida. E, portanto, quando o Partido Socialista nos acusa de estar a aumentar a dívida e, ao mesmo tempo, quer aligerar o combate ao déficit, entra numa contradição que é insanável. Ou nós combatemos o déficit e então conseguiremos baixar a nossa dívida, ou se nós não combatermos o déficit, vamos aumentar a nossa dívida, o nosso endividamento. E, portanto, as políticas que temos de controle das contas públicas são as políticas que nos vão permitir reduzir o endividamento. Mas estes indicadores de que vos falei, quer do crescimento, quer da queda do desemprego, quer das exportações, da correção do nosso déficit, são indicadores que demoram tempo a chegar às pessoas. E penso que temos também de ter a humildade de perceber que estes indicadores que têm tradução na vida das pessoas demoram a ser percepcionados. E a nossa obrigação, como dirigentes partidários, é fazer uma ligação entre a política e as pessoas. E que a mensagem que transmitimos seja percepcionada por elas.
E quando falamos disto, não podemos ficar presos aos números e temos que ter a humildade de perceber que muitas das pessoas ainda não sentem na sua vida, no seu bolso, estas realidades. E, portanto, no nosso discurso temos de ter esta compreensão. Da mesma maneira, a crise chegou primeiro do que chegou ao bolso das pessoas. Os indicadores indicavam crise e nós ainda nos comportávamos como se ela não existisse. A mesma coisa com a recessão. Os indicadores chegam primeiro e as pessoas sentem ilusão depois. E vivemos por esse tempo de balanço, e esse balanço não pode ser um balanço que nos limite a dizer porque é que corrigimos. Porque nós vivemos tempos de exceção, tempo de intervenção externa, e vamos passar agora a um tempo de normalidade. E, portanto, o balanço que temos de fazer é um balanço do nosso passado, com certeza, mas temos de apresentar algo mais. Temos de apresentar um projeto para o futuro. O que é que nós queremos fazer com os tempos de normalidade? Podemos justificar aquilo que fizemos com um memorando de entendimento que não assinámos. Podemos justificar que a austeridade é o resultado das políticas socialistas, o que é verdade, mas agora que já não estamos sobre o protetorado, o que é que queremos fazer com períodos de normalidade? Qual é que é o nosso projeto de sociedade? E onde é que nós divergimos dos socialistas? Não é? E acho que é também muito importante que possamos fazer esta reflexão à medida que vamos apresentando os dados, demonstrarem que é que somos diferentes do Partido Socialista. E somos diferentes, penso eu, em várias coisas, todas elas positivas. A primeira é que nós não olhamos para as políticas discutindo apenas as suas intenções. O Partido Socialista é perito, aliás, nisso, tem conseguido, aliás, fazê-lo muito bem ao longo de décadas. Sempre que nós tomamos uma medida que o próprio Partido Socialista tomaria, o Partido Socialista diz assim, bom, mas eles querem tomar porque sim, nós só vamos tomar porque somos obrigados a isso. E às tantas começamos a discutir que há uns que são mais troiquistas que outros e há uns que são mais alemães que outros. O que interessa é discutir as políticas e nós não podemos deixar que o Partido Socialista domine a discussão política dizendo que nós estamos com más intenções ao passo que eles estão com boas intenções. E, portanto, retirar a discussão sobre quem é que tem boas intenções ou más intenções e olhar para os resultados das políticas, porque é aí que nós temos a ganhar. Porque nós, comparando os resultados das nossas políticas em 3 anos, com 15 anos de governos quase ininterruptos do Partido Socialista, nós conseguimos apresentar resultados melhores. Em segundo lugar, a ideia de que há uma austeridade boa e que há uma austeridade má. E nós, PSD, CDS, seguimos a austeridade má e o Partido Socialista, se estivesse no governo, seguiria a austeridade boa. Como nós nunca fomos apresentados à austeridade boa pelo Partido Socialista, nós não sabemos de que é que eles estão a falar. Mas uma coisa é certa. Quando acompanhamos, e os deputados que aqui estão acompanham então diariamente o discurso do Partido Socialista, nós percebemos que eles nunca conseguiram perceber o que é que nós estávamos a fazer. Era a espiral recessiva, sim senhor. Era o segundo resgate. Era o programa cautelar. Era o incumprimento das regras do déficit. Era a saída que não ia ser limpa. Era uma saída que ia ser limpa, mas só poderia ser limpa se de facto não tivéssemos nada mais, porque senão a saída não era limpa coisa nenhuma. E a verdade é que o programa está fechado, está encerrado, a Troika já cá não está, e todas as profecias do Partido Socialista estavam erradas. Mas as profecias do Partido Socialista estavam erradas não só porque eles se enganavam nas profecias, é porque as políticas que eles defendem como sendo positivas são políticas erradas. São socialistas. E eu acho que isso é o suficiente para as políticas serem erradas. Depois, a ideia de que nós somos um governo insensível às questões sociais. Que isso carece muito de demonstração. Que reforma é que foi feita no Sistema Nacional de Saúde, ou no de Educação, ou no de Segurança Social, que tenha colocado em causa o modelo que existia há décadas em Portugal? Que reformas é que foram feitas no sentido do Sistema Nacional de Saúde, da Educação ou da Segurança Social, que tivessem colocado em causa o modelo em que nós nos encontramos? O Sistema Nacional de Saúde deixou de existir? Privatizou-se o que não era suposto privatizar-se? Desmantelou-se o Serviço Nacional de Saúde ou o de Educação? Privatizaram-se as escolas? O Estado deixou de ter escolas e deixou de ter o sistema de ensino que tem? A Segurança Social privatizou-se, entregou-se aos seguradores? Fez alguma coisa dessas? Algumas delas eu até poderia discutir e concordar ou não, mas verdadeiramente este Governo, em nenhuma destas áreas, tocou em nada do que é o essencial destes 3 sistemas. Medidas de rigor, sim senhor, medidas de contenção, sim senhor, medidas de procurar, com os recursos que temos, oferecer os melhores serviços públicos, mas verdadeiramente há uma guerra, há uma questão cultural que nós temos que travar. É que nós preservamos o Estado Social. Preservamos o Estado Social.
E o Estado Social nunca pode ser falido. Caso contrário, ele não consegue ser social. E aquilo que o PS nos deixou foi um Estado falido, não foi um Estado social. E esta mensagem nós também temos de conseguir passar. Nós não fomos insensíveis às questões sociais, em primeiro lugar, e, segundo, não colocámos em causa, em momento algum, nenhum destes 3 pilares do Estado Social em Portugal. Depois, a ideia de que nós estamos alinhados com quem nos quer fazer mal. Esta coisa que nós somos mais alemães do que portugueses e que deveríamos ser mais gregos do que portugueses. A única coisa que nós podemos argumentar e demonstrar, e que é simples, é comparar Portugal hoje com o Portugal de há 4 anos. Coisa que, aliás, começa a ser moda, porque até o Partido Socialista concorda com isto. E comparar Portugal com a Grécia, como está. Aquilo que nós temos feito não tem sido outra coisa senão defender o interesse nacional. Não interessa se, naquele momento, quem está na fotografia é a Holanda, é a Finlândia, é a Alemanha, com quem é que jantamos, com quem é que ficamos ao lado nas fotografias de grupo. O que interessa é que nós hoje conseguimos perceber a trajetória que o Governo imprimiu e que é a de crescimento, de conseguir criar condições para o crescimento. E, portanto, também nunca deixarmos criar esta convicção de que somos mais amigos da Alemanha ou de outra coisa qualquer. Nós, aquilo que fizemos foi pôr as contas em ordem, arrumar a casa para poder governar e para poder ter crescimento. E é, aliás, curioso, e acho que devia ser explorado, esta estranha ligação do Partido Socialista não é à Grécia, porque a Grécia é um país da União Europeia que deve ser respeitado. É às políticas que o governo grego pretende seguir. São políticas que estão, sempre que foram tentadas em todas as latitudes e geografias deste planeta, conduziram sempre à miséria e à fome. Vemos agora a Venezuela. O sucesso é tanto que as prateleiras dos supermercados estão vazias. E não é porque as pessoas foram lá comprar o que havia. É porque não há. Quando para se ir buscar fraldas é preciso apresentar o certificado, a certidão de nascimento, para se garantir que de facto se é mãe e se é pai de uma criança para poder ir comprar fraldas, isto é o resultado de políticas e políticas que o governo grego defende no seu programa. Eventualmente não conseguirá, esperamos nós aplicar. Portanto, aqui a questão de nos separarmos e de nos diferenciarmos da Grécia não é nem dos gregos, nem da Grécia, que nos merecem todo o respeito. É de políticas que sempre que foram tentadas em todos os países do mundo, falharam sempre. Claro que eles acham sempre que desta vez vai dar certo, porque falhou por causa das pessoas que não eram as certas. E as ideias estão certas. São as ideias que estão erradas. E nós sabemos disso muito bem. É por isso que nunca surpreende, porque é que há sempre viragens dos socialistas quando estão no governo. Não é porque se venderam, é porque a realidade lhes impôs. E, portanto, já os vimos afoitos com o Hollande e depois menos afoitos. Agora é com o Syriza e há de ser com qualquer um que apareça sempre com uma utopia qualquer. Depois dizer que este governo não tem uma espécie de política para a Europa, não tem um projeto europeu e que é seguidista. Há uma coisa que eu penso que é clara e que deve ser clara para todos. Governar não é uma sala de espera da União Europeia. Nós não ficamos lá sentados à espera que nos dê o que queremos e, entretanto, não se governa. Diariamente tem que se tomar medidas. Qualquer discussão europeia, para convencer a Europa a ir num determinado sentido ou noutro determinado sentido, demora tempo, implica recursos, esforço, mas, entretanto, há que governar e há que tomar medidas. E, portanto, é preciso trazer o Partido Socialista para a discussão, retirá-lo de onde ele está, quer dizer qualquer coisa como isto passa por uma solução europeia e nós não nos vamos comprometer com nada. Sim, mas, entretanto, há que governar. Enquanto a solução europeia que eles defendem, mas não identificam, é preciso governar. E vão governar como? E, portanto, é preciso retirar esta ideia de que nós não temos um projeto europeu, ou de que nós não temos um discurso europeu, ou que nós achamos que os problemas são todos da economia portuguesa e não há problemas europeus. Há problemas europeus, com certeza. Mas os problemas europeus não justificam 3 intervenções externas na nossa vida em democracia. Não justificam. Isso significa que o nosso modelo económico está errado, aquele que seguimos até agora. Eu costumo perguntar isso, as pessoas do CDS ouvem-me já muitas vezes, apresentei uma vez uma moção a dizer isto, se o socialismo fosse bom, estávamos aqui em crise, como estávamos, se o socialismo resultasse, nós estávamos em crise. Não estávamos em crise, com certeza. Terminar dizendo que não é verdade também que Portugal não tenha, ou que este governo não tenha uma política de investimento e de crescimento. Mas uma coisa é perceber que o investimento e o crescimento é feito pelas empresas. E outra é perceber que o investimento e o crescimento é motivado pelo Estado.
E são duas políticas legítimas. Acho perfeitamente natural que um socialista defenda isso, que é o Estado que cria políticas. E convido-vos a fazer um desafio engraçado, que é ir ao Google e porem o nome do ministro socialista mais plano. E vão encontrar centenas de planos que os governos socialistas aprovaram de estímulo à economia, com vários milhões de euros, e resultaram naquilo que resultaram. A nossa convicção de que são as empresas que criam trabalho e que criam emprego e que criam economia permite-nos, enfim, não nos permite, aliás, quero dizer, aparecer a apresentar com planos para isto, planos para aquilo, porque precisamos que sejam as empresas a fazê-lo. E, portanto, é menos mediático. É um facto. Eu dou um exemplo que os algarvios eventualmente poderão conhecer melhor, que é, quando nós chegámos ao governo, nós constatámos que havia do ponto de vista turístico, havia uma necessidade grande de criar animação turística ao longo do país todo. Que houvesse produto turístico que não passasse só pela hotelaria e que os turistas pudessem ter o que fazer e o que entreter. E o governo anterior, o governo socialista, sentiu o mesmo e, portanto, criou o programa Algarve, que era um programa do Estado a criar animação turística no Algarve de acordo com os gostos de um ministro. Aquilo que nós fizemos, que foi liberalizar o regime do acesso às empresas de animação turística, o ritmo de crescimento das empresas mais do que duplicou, permitiu ter muito mais animação turística pelo país todo, foram as empresas a fazê-lo, do que todos os milhões que foram gastos no programa Algarve. Claro, o secretário de Estado não apareceu em lado nenhum, porque eu não apareço na constituição de cada uma das empresas. Mas isso não significa que o meu trabalho não tenha sido feito, que é o de deixar o setor privado fazer. E, portanto, dizer-vos, para terminar, 3 mensagens-chave. A primeira é de que o balanço que temos para fazer não nos pode limitar à discussão sobre o passado. Temos, de facto, de construir um programa para os próximos 4 anos e de dizer onde é que queremos ir. E aí, a nossa distinção é que há um partido, que é o Partido Socialista, que defende o modelo que foi seguido nos governos do engenheiro Sócrates, porque até agora, recordo-vos, não fizeram um único meia-culpa relativamente ao que se passou, e, portanto, presumimos, e bem, de que eles concordam com tudo aquilo que foi feito, e aqueles que consideram que o modelo de desenvolvimento é das empresas e é pelo setor privado que tem de caminhar. O segundo é de que os indicadores que temos que demonstram que estamos no caminho certo são ainda insuficientes para serem sentidos e percepcionados pelas pessoas na sua globalidade. Há muita gente que vive ainda em situações de dificuldade. E, portanto, o nosso discurso político, marcando sempre a trajetória que estamos a seguir, deve ter em conta esta realidade, para que não percamos contacto com o nosso eleitorado, com as pessoas que confiaram em nós. E, portanto, dizer-lhes que percebemos e que sabemos que há muitos destes resultados que ainda não chegaram a essas pessoas, mas que é este caminho que permitirá sairmos para essas pessoas da situação de dificuldade. E a terceira é que temos que ser muito claros sobre aquilo que marca este fim de programa e este balanço sobre estas 3 intervenções externas. Todos nós fomos educados e criados para um modelo económico que falhou. E muitos de nós, também muitas das vezes, todos têm essa experiência, eu também, quando fui deputado, tive, de sermos confrontados muitas das vezes com os nossos preconceitos e com as nossas ideias feitas e fomos obrigados a olhar para a realidade de uma forma diferente. Não devemos ter medo de perceber que o modelo económico que seguimos nos últimos 30, 40 anos em Portugal estava errado e, portanto, devemos assumir a responsabilidade que este governo teve de inverter esse modelo e não devemos ter medo de assumir que, de facto, somos e fazemos diferente. E, para isso, é preciso romper com algumas ideias feitas e com alguns consensos que existiam em Portugal, nomeadamente aqueles que aparecem vindo muitas das vezes de fileiras próximas das nossas, a defender as ideias sobre as quais eles próprios governaram durante tanto tempo, com os resultados que conhecemos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.